Estamos aqui com a índia ticuna Veena, que é esposa do cacique Tucumbó. Diego Acá. Diego Acá, Robson Miguel. Eu queria que você... Bom, primeiro, obrigado por nos receber, Veena. Eu ainda estou aprendendo a filosofia indígena. Eu disse na minha língua, muito obrigada por ter a oportunidade de falar um pouco da nossa cultura e como nos conhecemos, eu e o Tucumbó. O Tucumbó, ele apareceu na minha vida quando eu estava entrando no teatro. Eu ia fazer teatro, estava começando a direcionar a minha vida teatral. Eu sou formada em artes plásticas pelo Instituto de São Costa de Arte e Cultura do Amazonas. E depois eu fiz o curso de teatro. Você nasceu numa tribo indígena? Sim, eu sou... Que distância de Manaus? Em distância, leva 8 dias de barco. Nossa, eu pensei que você falava 8 horas, 8 dias de barco. De Manaus até o Solimões, que fica na fronteira de Peru com a Colômbia. Os povos ticuna, que é a maior população indígena, são 48 mil ticuna. Falando a língua, tem os seus costumes, tem os seus rituais. E a gente preserva muito, principalmente a nossa língua, porque cada ano que se passa, a maioria das etnias vão desaparecendo. E os ticuna, eles tiveram muito contato com os homens brancos, com a civilização. Mesmo assim, eles nunca se misturaram se casando índia com branco. Sim. Hoje, atualmente, sim, por causa da tecnologia, da internet. E é por causa disso. Mas, antigamente, os meus pais mesmo, eles são casados. A minha mãe é ticuna, meu pai também é ticuna. E o povo ticuna, eles são divididos pelo clã, que é o clã dos bichos. Por exemplo, o meu clã é onça, por isso que o meu nome Veena quer dizer a onça nadando para o outro lado do rio. Por causa do meu clã, é como se fosse um sobrenome da nossa cultura. É uma espécie de DNA? De DNA, isso. Tem uma curiosidade também, o clã da minha mãe é de Arara. E no ticuna, eles não podem se misturar clã com clã. Por exemplo, o clã do meu pai é de onça, da minha mãe é arara. Meu pai não podia se apaixonar por uma clã de onça, senão é como se fosse o amor proibido. Entendi. E como se fosse pecado e como se fosse você se envolvendo com a sua própria irmã. Entendi. Agora, você teve contato com aquilo que é chamado civilização, vamos assim dizer, que não é bem civilização, mas com que idade, como que foi esse choque, essa mudança de conceito? Porque se você foi fazer teatro em Manaus, é porque você foi gradativamente se aproximando disso. Me dê um apanhado histórico da sua idade, no início que houve essa mudança e como isso se deu. Essa transição, né? Essa transição. Então, os meus pais, principalmente o meu pai, ele era pescador. Ele era caçador lá na minha aldeia. Sim. Então, eles tiveram muito contato com os outros caçadores, que eram os homens brancos de Ribeirinha. E aí, eles falam português. E meu pai começou a se interagir com eles. E nesse contato do homem branco com o índio, meu pai achou uma amizade. E eles que ensinaram o meu pai a falar português. Meu pai achou muito interessante e queria que a gente falasse também, para a gente poder comprar as coisas no mercado, quando ia para a cidade. E aí, só que a minha mãe, ela é muito nativa. Desculpe te interromper, estou aqui pensando o seguinte, o seu pai então é uma pessoa moderna dentro da tribo, porque conviver com uma outra realidade, uma outra cultura, ele fala, deixa eu aproximar os meus desta... Isso é uma coisa surpreendente, de certa forma. Mais negativo do que surpreendente, porque teve uma transição muito cheia de choque. De dores. Porque minha mãe, ela nunca se acostumou. E aos meus 12 anos, nós saímos da aldeia e fomos morar com ele em Manaus. E lá com meus 12 anos de idade, que foi aprender a escrever, a ler. Então, foi muito difícil aprender a escrever, se comunicar. Então, eu sofri também preconceito, porque eu não sabia lidar com a situação. Sim. Então, eu repeti 2 vezes o primeiro ano. Eu não, como por causa da minha idade muito avançada, eu não podia fazer... Você era uma adolescente na sala de crianças, né? Exatamente. Uma loucura isso. E aí foi muito difícil. Eu sempre falo, até nas minhas entrevistas, que meu pai foi meu professor. Porque ele que me ensinou a ler, me ensinou a juntar as palavras vogais, Sim. me ensinou a alfabetização, porque Sim. ele que teve essa paciência. Os meus professores não tiveram, por causa que era
adolescente, Sim. praticamente os 12 Sim. anos de idade, Sim. aprender tudo, Puxa ler, vida. escrever, então foi muito difícil. Eu imagino. E aprendi mais também a conjugar os verbos com o Robson mesmo. Quando eu casei Sim. com ele, casei Sim. com 18 anos. Hoje eu tenho 28 anos, então somos casados há 10 anos. E ele que também foi um dos meus professores. Eu imagino. Aham. E aí você passou a viver, então, com o Robson a partir dos 18 anos? 18, E, isso. consequentemente, viajar pelo mundo, porque Sim. ele é um músico internacional. Houve uma nova ruptura, porque Sim. você conheceu outros mundos além do mundo brasileiro, vamos chamar assim, Sim. ou amazônico. Houve uma nova necessidade de uma nova adaptação para você? Sim, não, como eu já estava acostumada já em Manaus, ter contato, mas eu conheci vários lugares, surpreendente. O nosso Brasil é muito riquíssimo, eu amo o Brasil porque é uma natureza, uma paisagem, é a alimentação, é a cada cultura, é o folclore de cada etnia. Por isso que eu sempre digo, não temos que ter o preconceito, porque antes de você julgar alguma cultura, antes de você criticar uma pessoa, você tem que conhecê-la para poder saber quem que você está se comunicando. E como se deu, porque assim, você conheceu o Robson, tá? Sim. Com 18, você se casou aos 18 anos. 18. Do momento que você o conheceu, namorar e casar, tal, qual é esse prazo, assim? Então, na cultura indígena não tem o namorar. Sim. Entendeu? A minha mãe, ela não teve nem namorado com meu pai. Na Sim. cultura ticuna, antigamente, Sim. ele não se casava por amor. Sim. Se casava porque os pais escolheram, entendeu? Só que no meu caso, não. Eu escolhi meu marido e ele me escolheu. E como eu estava na cidade, meus pais também se apaixonaram por ele. Quando ele pediu minha mão, e ele aqui em São Paulo, eu no Amazonas. E nós, nessa transição de namoro, durou 4 meses. Depois de 4 meses e meio, nós casamos. E ele foi me buscar lá no Amazonas. E eu vim morar aqui com ele no Mas castelo. houve um ritual, quer dizer, ele teve que respeitar uma dinâmica indígena. Sim. Ele foi até sua tribo? Sim, ele foi. E como que é este momento, como se deu isto e como funcionou no seu coração, digamos assim? Porque é engraçado, porque nessa hora eu estou vendo o Robson como um homem branco. Não, chegando na tribo indígena, né? Não, o meu esposo é muito respeitado por ele ser cacique. Sim. Ele é cafuso, ele é mistura de negro com índios guaranis. Sim. Então, quando eu conheci ele como cacique. Sim. Não conheci ele como um branco. Ele tava ele foi lá conversar com meus pais e ele já conhecia muito da cultura, por ser criado na cultura também. E só nasceu Cambaí, né? Que é o negrito, né? Que é essa mistura que todo brasileiro tem, essa mistura desse DNA do branco com o índio. Então, mas muitas vezes as pessoas têm vergonha de mostrar quem ela é, de que origem veio. Então, esse preconceito, esse julgamento, muitos dos indígenas passam por isso. Uma coisa que me chamou a atenção, porque conversar com pessoas que nasceram num ambiente tão ligado à natureza, me fez refletir que, apesar dessa ligação tão grande com a natureza, vocês não conseguem ter a noção do tamanho do Brasil, suponho eu. Você levou esse conhecimento de uma formada em uma universidade branca, entre aspas, como que se dá o retorno da informação cultural para dentro da tribo? Motiva as pessoas de forma positiva, os índios de lá? Enfim, fale um pouco disso. Então, antigamente, a FUNAI, ela deixava o índio muito na base da asa deles. Então, tudo se corria a FUNAI. Tudo como se o índio fosse incapaz de ser alguém na vida, de pensar, de falar por ele mesmo. Aí, nas culturas, nos encontros de liderança, se reuniram todos, onde fala, não, nós somos capazes. Se entramos numa escola, se aprendemos a ler e escrever, vamos nos defender, vamos defender as nossas terras. E aí foi nesse ano de 90, de 80, que o indígena abriu os olhos, onde ele foi à luta
pelos seus direitos, onde hoje nós temos índios advogados, índios médicos, índios nutricionistas, índio até prefeito, vereador, onde eles são porta-voz da sua comunidade. Sim. Hoje não é a FUNAI que defende o índio, o próprio indígena vai defender a sua cultura, a sua nação, como hoje eu defendo a minha cultura. Sim. Eu não tenho preconceito, eu vou me paramentar, vou sempre ter orgulho de levar a minha bandeira para fora do Brasil, para o Brasil, porque eu sou a nativa, eu sou a índia, porque daqui a mais de 80, 100 anos não vai ter indígena, aliás vai ter só descendente, e perdendo a língua, e cada ano que se passa o indígena vai perdendo seus costumes, a sua língua, porque não tiveram esse estudo como eu tive pelos pais. Meus pais me ensinaram nunca esquecer a sua língua, nunca esquecer seus costumes. Suas raízes. Você está na cidade lendo o livro dos brancos, estudando a cultura dos brancos, mas não esquece de estudar a sua cultura. O Amazonas foi palco agora de um massacre na prisão, e não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro, mas a cultura branca aprisiona outras pessoas que não foram e não são educadas adequadamente, são obrigadas a serem retiradas da sociedade, eles se matam entre si, mas você é uma pessoa perigosa, né? Você é uma índia, uma onça, né? Que eu preciso tomar cuidado, que talvez você me dê uma flechada aqui, né? Isso é irônico, porque nós deveríamos utilizar a vivência de vocês, que não tem prisão, por sinal, na tribo, né? Para que fossem os educadores do povo branco. Mas já que isso não se dá, e espero que o nosso programa, inclusive, possa ser porta-voz disso, que mensagem você gostaria de dizer para a civilização branca e o que você tem a dizer do ser humano cacique tucumbó? Eu tenho uma mensagem que eu vou falar para vocês. Takani com a pediatra, tu curunau que dá unha com a tanca, takani com a pediatra, tu curunau que dá unha com a tanca, quem és tu, homem? Quem és tu, homem, para destruir o que você não construiu? Quem és tu, homem, para destruir o que você não construiu? Essa é a mensagem que eu deixo. Quem são os homens para destruir a natureza? A nossa mata, os nossos rios, os nossos pássaros, os nossos macaquinhos. Isso que é a vida, entendeu? Os nossos peixes, entendeu? Sem ser a poluição, o ar. Ena. Acertou, Ena. Muito obrigado por Eu nos que receber agradeço. aqui, tá? Saiba que a gente se sente extremamente honrado de compartilhar da vida de vocês, sua e do Robson, que tem ensinado a equipe do Sustentabilidade a enxergar o mundo e a natureza de uma forma mais ampla e não da forma acadêmica dos livros, mas da forma natural de quem planta a terra, de quem pisa descalço na terra, de quem conhece e assobia para o passarinho que vem na mão, para o peixe que vocês assobiam e ele vem também próximo. E está sendo uma experiência gratificante para todos nós. Em nome da equipe aqui do Portal Sustentabilidade, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Já fala, né? O Portal Sustentabilidade. Já está sustentando a cultura, está valorizando a cultura, protegendo os rios, né? Com certeza, essa Portal Sustentabilidade vai além do que nós imaginamos, né? Porque leva a bandeira dos povos indígenas, dos brancos, dos negros, essa miscigenação que nós temos que agarrar e fortalecer, lógico, a nossa natureza, o nosso ar e o nosso meio ambiente, porque precisamos disso. Precisamos do ar para sobreviver, precisamos da terra para a gente se manter. E da água para viver. Vamos encerrar com um cântico indígena, então? A música que eu vou cantar chama-se, como sempre, Maracanandê, que quer dizer, vai começar a grande festa, onde todos os povos vão se reunir e cada povo vai cantar e contar a sua história. Muruete tupã, Jireçu, Bureru, Nhanda e Dereci, Muruete tupã, Jireçu, Bureru, Nhanda
derecê. Maracanandê, ah, Maracanandê. Maracanandê, ah, Maracanandê. Mó íntima.